Nesse vídeo vamos ver 5 FIs que estão baratos, que estão descontados na Bolsa de Valores. E também 5 FIs que estão pagando muito, que estão pagando mais de 1% ao mês em dividendos. Lembrando que os fundos imobiliários eles pagam essa renda passiva isenta do imposto de renda. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, me acompanha aqui e bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo informações de qualidade para você aprender, colocar em prática e evoluir como investidor. E nesse vídeo a gente vai ver então por que esses FIs estão tão descontados, enquanto tem outros FIs que estão pagando tanto. Vamos entender essas diferenças e depois ver a lista desses FIs para a gente investir e a gente diversificar a nossa carteira. Mas primeiro a gente tem que entender essa diferença que acontece e que existe entre os FIs de tijolos e também os FIs de papéis. E beleza, se você nunca ouviu falar de FIs, os fundos imobiliários eles são conhecidos por serem excelentes geradores de renda passiva. Eles são investimentos de renda variável e eles estão ali um passo logo após os investimentos de renda fixa, os investimentos em títulos públicos. Seria a porta de entrada para a gente começar a investir na Bolsa de Valores. Esses são fundos de investimentos que são especializados em investir no setor imobiliário. E dentro do universo dos FIs, dentro de todos os setores que existem destes fundos imobiliários, existe uma separação que é os fundos de tijolos e os fundos de papel. E é importante que a gente saiba essa diferença para entender a dinâmica e o que acontece com esses fundos em momentos como nós estamos vivendo hoje na economia, onde a nossa taxa de juros está lá em cima, a inflação está em 10, 11%, e aí a gente precisa entender o cenário que a gente está para entender o que está acontecendo com esses FIs, para montar uma carteira que consiga ter rendimento, não importa se estamos numa economia de alta ou uma economia de baixa. Então a gente tem que ter esse conhecimento e saber essas diferenças que existem. Nós chamamos fundos de tijolos todos aqueles fundos imobiliários, aqueles FIs que investem em imóveis reais, físicos. São setores como, por exemplo, de shopping centers, de prédios comerciais, de logística, de hotéis, de hospitais. Então existe ali por trás desse fundo imobiliário os imóveis, a parte física. E quando a gente está investindo nesses FIs, é como se realmente a gente estivesse comprando um pedacinho daquele imóvel, é como se a gente estivesse pegando alguns tijolos daquele imóvel. Então essa é a ideia, é isso que a gente tem que ter em mente para os fundos de tijolo. Já os fundos de papel são FIs que investem em títulos atrelados ao setor imobiliário. Então esses fundos eles investem em títulos que estão atrelados a LCI, a CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, entre outros títulos que estão atrelados ali ao IPCA, ao IGPM, que é um índice muito utilizado para negociar os aluguéis dos imóveis. Então esses fundos eles investem em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. Então beleza, essa é a característica principal desses fundos e é assim que a gente diferencia eles. Mas aí qual que é melhor, um fundo de tijolo ou um fundo de papel? Quando a gente investe num fundo de tijolo, a gente está de fato investindo naquele imóvel e com isso a gente pode ganhar dinheiro de duas maneiras. Com os dividendos que esses fundos pagam para nós, não importa que qual categoria, mas os fundos imobiliários eles distribuem muitos dividendos para nós. E nesse caso, os fundos de tijolos eles distribuem dividendos, mas eles têm a valorização da sua cota. Então, além da gente receber os dividendos, a gente pode ter a valorização da cota daquele fundo imobiliário. Por que isso acontece? Porque são imóveis que estão ali e de tempos em tempos são reajustados de acordo com a inflação. Então, se nós estamos vivendo um momento onde a inflação está alta, eles vão receber esses reajustes da inflação, mas isso não é imediato. Acaba que é um pouco mais demorado para isso acontecer, mas isso vai acontecer em algum momento. Então, com os fundos de tijolo, a gente pode ganhar dinheiro de duas maneiras: a valorização da cota e também os dividendos. Já quando a gente investe num fundo de papel, a gente não pode esperar essa valorização da cota. Geralmente a cota desses fundos de papel elas andam de lado, não existe muita valorização, pois eles distribuem tudo que eles ganham e eles não têm muito reajuste, eles simplesmente vão seguindo os títulos que estão ali no mercado. E hoje, com essa alta da Selic, com a alta da inflação, muitos dos títulos que estão atrelados aqui nos fundos de papel, eles tiveram um aumento muito grande, acompanhando essas taxas de juros. Então hoje a gente pode dizer que os fundos de papel, eles estão pagando muito mais do que os fundos de tijolos, justamente por essas taxas de juros estarem alta. E é muito comum que a gente compare os fundos imobiliários com os rendimentos dos títulos públicos. Então aqui eu trouxe os principais títulos, que seriam o pré-fixado, o IPCA+, e o Tesouro Selic, para a gente ter uma noção e ter uma comparação. Então a gente saiu de uma Selic de 2% e a gente veio subindo essa taxa Selic para tentar controlar a inflação. E hoje a taxa Selic está em 10,75%, hoje em fevereiro de 2022, com projeções para ela chegar em 12% nesse ano. A inflação está em 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses e o IGPM está ali
próximo de 17%, mas o IGPM também chegou a bater 37% em alguns momentos, quase 40%. E isso representa muita coisa e também justifica por que os fundos de papel estão pagando tanto. Se eles têm títulos atrelados a essas taxas e essas taxas subiram muito, eles ganham com isso e distribuem também muito mais dividendos. Agora, no cenário econômico, o que acontece quando essas taxas aumentam? Que geralmente as ações e os fundos imobiliários de tijolos, eles caem. Então existe hoje essa diferença enorme entre os títulos de papel e os de tijolos. Os de tijolos estão em baixa e os de papel estão em alta. E os investidores acabam comparando esses fundos imobiliários em queda com a alta da renda fixa. E por que ele vai manter os seus investimentos em FI se ele pode muito bem investir num título público com mais segurança? Então os investidores acabam saindo dos fundos imobiliários e indo para a renda fixa. E isso também ajuda na queda desses fundos de tijolos. Então existe aqui uma comparação que os investidores fazem e a maneira mais correta da gente conseguir comparar essas taxas, o rendimento pago pelos fundos de papel, eles são semelhantes ao Tesouro Selic e ao Tesouro Pré-fixado. Já os fundos de tijolos, eles são semelhantes ao rendimento do Tesouro IPCA, porque eles vão estar pagando ali um dividendo próximo aqui a essa taxa extra que tem ali, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, os dividendos desses FIs de tijolos vão estar próximos desses 5, 6, 7%, mas eles também vão ser reajustados pela inflação. Então, se você segurar no longo prazo, você vai receber a inflação mais essa taxa, esse dividendo que eles estão pagando para nós. Aqui eu listei alguns dos principais setores que existem dentro dos FIs de tijolos e a gente pode ver que existem hospitais, hotéis, lajes corporativas, que são aqueles prédios comerciais com salas alugadas para empresas, galpões logísticos, que são ali destinados para aquelas empresas que precisam fazer toda a logística, fazer aquele transporte de mercadoria. Tem fundos de educação, de shopping centers, tem os chamados fundos de fundos, que é um fundo que investe em diversos outros fundos imobiliários. Através de um ativo a gente consegue diversificar muito a nossa carteira. Nós temos também agências bancárias de desenvolvimento e também tem FIs que são híbridos. Existe ali mais de um setor dentro daquele fundo imobiliário. Eu destaquei aqui 3 desses setores que estão baratos no momento, que foram muito prejudicados com essas altas da Selic e também com toda a pandemia e com todos os lockdowns que ocorreram e com tudo que aconteceu desde o início lá de 2020. 3 setores que se destacam nesse quesito de os FIs estarem baratos é justamente o setor de hotéis, as lajes corporativas, esses prédios comerciais e também o de shopping centers. Os hotéis, claramente, eles sofreram muito com a pandemia e ainda estão sofrendo agora que estamos recuperando o turismo e as pessoas começaram a viajar novamente. As lajes corporativas, como elas alugam as suas salas para empresas e as empresas tiveram que se adaptar durante esse meio e muitas passaram a utilizar o home office, então algumas diminuíram seus locais físicos e estão atuando mais de maneira online, então também diminuiu a procura dessas salas, desses prédios comerciais pelas empresas. E o setor dos shoppings também sofreram muito, pois tivemos muitos lockdowns, as pessoas acabaram não indo mais aos shoppings e com isso as lojas não conseguiram vender, não conseguiam pagar os aluguéis para os shoppings e com isso os shoppings sofreram bastante na pandemia. Então esse foi o cenário dos últimos anos e com isso muitos desses FIs acabaram ficando baratos. Mas como é que a gente pode dizer que um fundo imobiliário está barato? Aqui eu tenho uma lista dos 5 fundos imobiliários baratos, descontados da bolsa, que eu trouxe aqui para você, mas com um selo de qualidade. Eu não peguei qualquer fundo imobiliário. Aqui serve para você pegar, dar uma olhada, estudar esses fundos imobiliários para ver se vale a pena você investir, para você aplicar e colocar na sua carteira de investimento. Então aqui o primeiro FI é o HGRE, que é de lajes corporativas. E como é que a gente sabe se ele está descontado, se ele está barato? É justamente pelo indicador que é o PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial daquele fundo imobiliário. O que seria isso? É o preço, aquilo que está sendo pagado hoje, dividido pelo valor do patrimônio, o valor dos imóveis daquele fundo. Então, hoje o mercado está pagando R$ 131,34, mas o valor patrimonial dele, se você somar todos os imóveis daquele fundo, ele dá um valor superior a esse 131. E com isso, o indicador, esse PVPA, quando ele fica abaixo de 1, indica que o fundo está descontado, ele está sendo negociado a um valor abaixo do seu valor patrimonial. Então, nesse caso, o HGRE, ele está com 0,80. Isso significa que ele estaria com uns 20% de desconto, caso você queira comprar ele nesse momento. E as justificativas são essas. Ele foi prejudicado pela pandemia e ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Mas veja que o dividend yield dele anual, ou seja, os últimos 12 meses, esse fundo ele pagou 8,20%. Então é um baita dividendo. Lembrando que esses fundos eles vão ser reajustados em algum momento pela inflação. Então é como se a gente estivesse comparando lá com os títulos
público como se fosse o IPCA mais 8%. Então é um ótimo rendimento. E a gente tem outros fundos imobiliários aqui, como por exemplo o GGRC. Ele é um FI híbrido, ele atua tanto com logística como também ali uma pegada mais industrial. E ele está sendo negociado hoje a um PVPA de 0,85, ou seja, ele está sendo vendido hoje a mercado a R$112, mas o seu valor patrimonial está um pouco acima disso. E o seu dividend yield anual ficou ali próximo também de 8%, ficou em 7,82%. Já o terceiro FI barato que a gente tem aqui é o HTMX. Esse é do setor de hotéis, então aqui a gente vê que o PVPA dele está em 0,64, ou seja, ele está bem descontado, mas a gente tem que abrir o olho porque é do setor de hotéis, a pandemia ainda não terminou, então existe muita incerteza, mas caso você queira, você acha interessante investir no setor de hotéis, existe aqui essa opção que é o HTMX. Hoje ele está sendo negociado a R$80,28 e ele pagou no último ano dividendos ali de 5,41%. E as últimas duas opções aqui de FIs baratos são de shopping centers, que é o VISC e o HGBS. O VISC ele está com o PVPA em 0,86, o valor negociado hoje dele é de R$99,61 e ele pagou no último ano 5,85%. Já o HGBS, um outro fundo de shopping centers, ele está sendo negociado a R$168 e o PVPA dele está ali em 0,78, ou seja, com 22% de desconto. E ele está pagando um pouquinho menos, 4,81% de dividendos, mas a gente tem que lembrar sempre que são dividendos limpos e isentos do imposto de renda, e esses imóveis, esses fundos imobiliários de tijolos, eles vão receber esse reajuste da inflação nos próximos meses e anos, e a gente, se quiser ganhar com a valorização da cota, é interessante a gente investir nesses fundos imobiliários. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre trazendo informações sobre o mercado financeiro com muita qualidade para você aprender e se tornar um investidor melhor. Então muito obrigado e bora lá pro vídeo. E aqui a gente vê os 5 fundos imobiliários que estão pagando aquele tão sonhado 1% ao mês, aqueles dividendos altos que a gente comentou lá no início do vídeo. Os 5 FIs anteriores eram os descontados, os baratos, e aqui a gente está vendo então aqueles que estão pagando mais, aqueles que estão pagando muito, que estão se destacando pelo seu dividend yield anual. Como já dito anteriormente, esses fundos eles são de títulos e eles estão pagando mais justamente pela alta da taxa Selic, da inflação, do IGPM e de todos esses títulos atrelados ao setor imobiliário. O primeiro deles é o KNHY, o PVPA dele está em 1,06, ou seja, o mercado está pagando um pouquinho a mais do que o seu valor patrimonial. Mas aqui a gente não pode levar muito em consideração esse indicador, ele serve mais para os fundos de tijolos mesmo. Então aqui a gente dá uma olhada, mas não leva tanto em consideração. E hoje ele está sendo negociado então a R$104 e pagando dividendos de 13,70% nos últimos 12 meses. Já o segundo FI aqui é o DEVA, ele está sendo negociado a R$101 e pagando 14,86 dividendos. É muito dividendo, é muita coisa mesmo. Já uma terceira opção é o RECR, que está pagando ali em torno de 13% e está sendo negociado a R$100. A quarta opção é o IRDM, que está pagando 11,79%, e a última opção aqui de fundos de papel, fundos de títulos, é o VRTA, que está pagando também 11,76%. Excelentes fundos pagando muito dividendos. Mas talvez você esteja se perguntando como que você pode ganhar dinheiro com os FIs. Aí a gente vai para aquela que a gente tem que sempre manter uma diversificação na nossa carteira. Não adianta a gente encher a nossa carteira agora com fundos de papel, porque eles estão pagando mais, mas isso pode mudar daqui para frente. Quando a nossa economia começar a entrar nos eixos, a taxa Selic começar a baixar, a inflação começar a baixar, o IGPM acompanhar essa baixa, as coisas vão voltando ao normal, esses FIs de papel, esses FIs atrelados a esses títulos imobiliários, eles vão cair e os seus dividendos também vão baixar. Então não é interessante que a gente monte uma carteira só de FIs de papel, é que a gente encontre um equilíbrio, que a gente faça uma carteira diversificada, que a gente tenha tanto os fundos de papel como os fundos de tijolo. Quando chegar o momento dos fundos de papel começarem a cair, os fundos de tijolos vão começar a subir, pois a economia vai estar mais aquecida, os juros vão estar mais favoráveis, os FIs vão se valorizar, as ações, o mercado financeiro como um todo, a bolsa de valores vai se valorizar. A gente vai ter futuramente a queda dos fundos de papel com a alta dos fundos de tijolo. E isso vai sempre acompanhando conforme os ciclos de alta e baixa dos juros e da economia. E aí que a gente tem que ter essa carteira diversificada. Então é sempre interessante que a gente tenha fundos de shopping centers, de hotéis, de lajes corporativas, de desenvolvimento, de FOFs, que são aqueles fundos de fundos. É um fundo que investe em diversos outros fundos imobiliários, uma maneira bem legal de diversificar bem a carteira. Tem os de logística,
logística, os híbridos que investem em mais de um setor e também os FIs de títulos. A gente pode escolher alguns FIs que estão mais atrelados à inflação, ao IPCA, outros que possuem títulos que estão ali mais pelo IGPM, e aí a gente vai montando também uma diversificação dentro dos FIs de papéis. E aí a gente monta a nossa carteira, a gente tem essa carteira diversificada de fundos imobiliários e a gente está preparado para qualquer cenário. Se as taxas continuarem subindo, os fundos de papel, eles vão render cada vez mais, é mais dividendo que entra para nós. Caso as taxas comecem a baixar e normalizar, os fundos de tijolos podem se valorizar muito e a gente pode estar numa excelente oportunidade de compra, ótimos FIs que estão descontados, que estão baratos na nossa bolsa de valores. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo agregou valor para você, compartilha com seu amigo, mostra para ele que existem aqui boas opções de FIs baratos, descontados na bolsa de valores e também ótimos FIs que estão pagando muito, que estão pagando mais do que a renda fixa. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, até a semana que vem e falou!